Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura, design e interiores, e onde nós conversamos com convidados que atuam nessas áreas. O nosso programa é transmitido na plataforma YouTube, Rambo, Spotify e no site pauloguidali.com.br. Se você é fabricante, lojista do segmento casa, você pode anunciar aqui onde sua marca e seus produtos ganham relevância e são vistos em todo o Brasil. E se você for um apoiador e estiver aqui em Curitiba, você pode assistir às nossas gravações ao vivo, aqui no Solar do Rosário, onde está o nosso estúdio, e interagir com os nossos convidados. E por falar em convidados, eu estou hoje aqui com a minha amiga Tuxa Gonçalves, que é consultora de espaços gastronômicos, né? E eu estou chamando o tema da nossa conversa hoje, otimização de espaços gastronômicos. E eu só vou dar uma entrada. Claro. Que a gente conversou um pouquinho antes. Se existe algo que me aborrece, é que quando você vai no restaurante e você termina a refeição, vai para a fila do check-out, geralmente os restaurantes por quilo são assim, e você pede mais tempo na fila do check-out do que você gastou, do que você fez na refeição. Tem conserto isso? Ah, claro que tem. Para isso a gente tem que olhar para a experiência do cliente, né? Uhum. Porque quando a gente pensa num projeto arquitetônico, o que a gente pensa é exatamente na experiência que o cliente vai ter dentro do restaurante. Só que além disso, né? Além do projeto arquitetônico, tem a alimentação dele, a comida que ele vai comer, o prato, se ele realmente vai agradá-lo ou não. E essas são as coisas básicas. Agora, tem o atendimento mudo, né, que é o som, que é a biofilia, que é a iluminação, que faz toda parte daquela experiência que o cliente vai ter, né? E aí é o atendimento ao cliente, do atendente, é a fila que às vezes num buffet por quilo a pessoa tem que pegar, né? Então, você às vezes não precisa de 2, 3 caixas das 11h30 ao 12h30, mas do meio-dia a 1, provavelmente você vai precisar, né? Você deixar teu cliente que tem 1 hora para chegar no teu restaurante, comer, tomar um café, sair, chegar no escritório dele de novo, tudo isso em 1 hora, pegando o trânsito, e perder 10, 15 minutos numa fila, isso é inconcebível, né? Você com certeza vai perder clientes, porque não adianta você ter um serviço de buffet por quilo em que o cliente almoça em 10 minutos e depois perder mais 10 minutos na fila. Isso, né, dentro da experiência do cliente, você se preocupa, foca muito naquele, por exemplo, atendimento do atendente e na qualidade da tua comida e esquece de olhar para a experiência desde que ele chega até a hora que ele sai, né? Todos os detalhes são importantes, né? Eu quero dividir a nossa conversa em 3 momentos, tá bom? O primeiro momento é aquele em que o proprietário, o dono do local, do restaurante, ele chama um profissional de interiores, ele chama um arquiteto de design de interiores. Nesse momento, você pode entrar junto com o projeto? É muito bom, Paulo, porque a gente vê muitos projetos que eles não têm, o que a gente estava falando no começo, eles não têm alma, né? O restaurante, hoje, as pessoas buscam por alma, até as experiências de luxo hoje estão completamente diferentes do que eram antes, né? Antes a pessoa entregava luxo, né? Hoje ela entrega experiência, né? É o aconchego, é a paisagem, é onde ele vai passar aqueles momentos, está muito mais ligado na experiência do que completamente ao lustre dourado, ao tecido luxuoso, ao espaço luxuoso, né? Então, o arquiteto, ele precisa entender qual que é o conceito. Muitas vezes o dono, ele tem assim, eu quero abrir um restaurante por quilo, eu quero abrir uma hamburgueria. Ele tem o quê? E ele pega referências que ele gosta. Eu quero fazer uma coisa mais ou menos assim. Isso é muito comum eu escutar. Muito comum. Só que daí cadê a alma disso, né? Qual que é o conceito? Qual que é a tua persona que você vai atender? Quem são teus clientes?
Por mais que, claro, você não abre um restaurante muitas vezes para atender um nicho muito pequeno, como às vezes tem os restaurantes sem lactose, que, claro, que são nichos muito Muito pequenos, específicos. mas muitas vezes são nichos grandes. Mas mesmo assim, olhe para o cliente que você vai atender, olhe para a comida que você vai servir. Né? Uma vez eu vi naquela época de food trucks que tinham muitos, né, na cidade, um food truck preto com caveira e ele vendia sanduíches veganos. Eu olhei para aquilo, eu nunca esqueci Essa daquilo. história eu vou guardar. Falei, como um food truck preto de caveira que tinha que estar vendendo hambúrguer está vendendo sanduíches veganos? Então, o cara foi só no gosto pessoal dele, entende? Cadê o conceito? Eu quero voltar um pouquinho. Assim que o profissional de interiores, o arquiteto design, faz o projeto, entrega o projeto, você fica. Sim, Isso. eu fico até mais ou menos, se eu pego o projeto desde o começo, eu fico mais uns 2, 3 meses depois que o lugar abre. Assim. Aí você começa a preparar as equipes, você começa a, enfim, Te a contar otimizar. alguns exemplos, assim, por exemplo, o Lava Rene, quando eu abri essa empresa há 10 anos, eu e o Pátio Batel fazemos 10 anos de empresa agora no mês de agosto. E meu primeiro restaurante foi o Lava Rene, então eles abriram em fevereiro e a gente começou o trabalho em setembro. E era para tentar abrir até dezembro, mas, né, você como arquiteto sabe que as obras, né, muitas vezes se estendem, né, as coisas vão acontecendo e eles conseguiram abrir apenas em fevereiro. E o primeiro passo foi essa parte de seleção de pessoas, né, entrevistas, treinamento, mas também na montagem do restaurante. Né, porque a arquiteta, um projeto lindo, né, fez um projeto maravilhoso, mas aí quando a gente entrou no espaço, precisavam muitas adaptações para operacionalizar. Né, o bar não tinha onde pôr taça, não tinha onde pôr garrafa, não tinha onde pôr os próprios copos do dia a dia, o restaurante em si não tinha apoios, não tinha onde pôr os talheres, os pratos, então essa parte operacional, ela é muito importante, né? E aí depois que abriu, a gente fez todo um treinamento, depois que abriu, acompanhamento, né? Quer dizer, assim como um arquiteto hoje chama lá um consultor na área de um light design, chama alguém na área de informática, chama alguém na área e por aí vai, né? Isso. Tem que ter alguém na tua área, né? Exatamente. Que conheça exatamente toda essa dinâmica de como trabalha um restaurante. Exatamente. Por exemplo, o Oficina, né? Quando ele abriu, a Cris não sabia ainda se iria ser um bar, um bistrô, o nome. Ela queria fazer algo diferenciado, então, como de fato ela fez. Claro, o conceito, o branding foi para uma empresa muito boa, né? O projeto, ela mesmo como arquiteta fez e fez super bem, né? Ela é muito criativa. A parte de comida, a sócia dela, que na época era chefe também, todo mundo cuidou das coisas, mas eu, além de cuidar também da seleção e do treinamento da equipe, eu ajudava com um olhar externo um pouco mais profissional, né? Na coisa desde a playlist até a marca, até o nome, o que combinaria se, por exemplo, se um lugar vai abrir e vai se chamar bistrô, será que o bistrô combina ali, né? Esse é o momento que você também participa. Também participa. Que ajuda na decisão, assim, das coisas. Eu só precisaria que você citasse o nome da arquiteta da oficina. A Cristiana Brenner. Tá bom, ok. Que é a dona né, do Oficina. Tá, e ótimo. Que ela sempre foi arquiteta e acabou fazendo toda essa paginação assim, do restaurante. Então, quer dizer, você atua numa área que, na verdade, ela se expande um pouco, né? Ela irradia um pouco para essas... Enfim, para essas... Dentro do meu guarda-chuva, né, eu tenho alguns produtos que eu mais uso. Assim. O primeiro é o treinamento de equipes, né, de empresas que estão abrindo novas ou principalmente
para empresas que já existem, então a padronização e o treinamento dessas equipes de atendimento ao cliente sempre de fora para a cozinha, de fora da cozinha, do Sim. salão, né? E o treinamento de lideranças, eu faço muita mentoria de liderança, sabe? É um curso de 5 meses, onde eu falo de comunicação, de gestão de conflitos, gestão de pessoas, liderança, perfis de liderança, autoconhecimento, enfim. É um curso bem extenso e muito bom, onde a gente tem resultados ótimos, porque a liderança, ela é completamente influenciadora da base, né? É ela que dita o recado, né? Nesses dois nomes que você citou, Lavarrene e Oficina, quando você acha que eles vão voltar a te chamar, que eles vão precisar de uma nova consultoria, porque o mundo é dinâmico, as Claro. coisas mudam, as equipes saem, né? Quem Sabe chega... que isso é uma coisa assim que depende muito da fase do restaurante e às vezes até da própria equipe. Às vezes, por exemplo, o restaurante tem um maître muito bom que depois continua esse treinamento, né, com as pessoas que vão entrando. Mas tem outras situações, por exemplo, a prestinaria, quando eu fiz lá o começo, eu fiz essa parte de padronização de atendimento, treinamento de todas as equipes, mas depois eu acabei fazendo mais 2 trabalhos já para eles, né, num passado próximo, assim, né, em termos de também treinamento de liderança e de uma pessoa específica e depois um treinamento de liderança para mais pessoas, né. O Santo Grão, eu treinei a equipe, depois eu fiz também esse acompanhamento de liderança e fiquei com eles quase 3 anos. E agora, depois de uns 2 anos, mais ou menos, eles me chamaram novamente e eu estou de novo, né? Comecei de novo pela liderança e mais para o fim do ano a gente vai fazer uma reciclagem de treinamento das pessoas do salão novamente, que já mudaram todas, né? E que estão precisando. Então, ele é muito dinâmico, depende muito do dia a dia do restaurante, né? O Carina, antes da pandemia, eu tinha atendido eles 2 anos, mais ou menos. Acabou a pandemia não, mas quando ela começou a ficar um pouco melhor, eles me chamaram novamente e agora eu estou com eles há mais ou menos uns 2 anos novamente. Então, depende muito do... Tá. Seguindo esse mesmo raciocínio, Tuxa, também tem um momento onde o restaurante muda o proprietário. Não é Também, verdade? E aí ele entra e ele ou está muito bem informado ou precisa de ajuda. sim. Isso acontece contigo? Acontece muito e assim é difícil quem não precise de ajuda, né? Porque dentro de qualquer negócio e em restaurantes e padarias, cafés, não é diferente. A pessoa normalmente ela entende de um setor, né? Ou ela é muito boa na cozinha, ou ela é boa em gestão, em administração, mas ela não entende de várias outras coisas, né? E se eu posso deixar uma dica aqui, se cerque de pessoas que entendam do que você não entende, né? Porque aí realmente você vai estabelecendo parcerias, coisas que você vai abrir teu negócio de maneira mais profissional, né? E muitas vezes você não precisa necessariamente mudar o ambiente, né? Você Não, precisa, na verdade, qualidade a mesma qualidade de serviço, melhorar, no caso, né? melhorar, né? Isso. O serviço, o ambiente, o serviço e a comida, eles fazem parte de um triângulo, assim, dentro de um espaço gastronômico, um triângulo de sucesso, assim, sabe? Você não pode olhar mais para o teu atendimento e menos para a tua ambientação, porque ali vai estar um gap que você não vai estar suprindo as Não vai expectativas do teu atender. cliente, entende? Da mesma maneira que você não adianta você ter um cardápio que ou não está no conceito ou não está tão bom quanto o teu ambiente e o teu atendimento espera que ele esteja, né? Então, o cliente, é aquilo do custo-benefício, né? Se você vai num restaurante por quilo, você tem uma expectativa. Se você vai num restaurante francês, você tem outra expectativa. Eu não vou com a mesma expectativa nos dois, Com né? certeza. E o preço não é o mesmo, a ambientação não é a mesma. Então, tudo isso tem que estar alinhado nesse triângulo, sabe? Você tem que olhar para isso, você tem que olhar para a tua ambientação,
por exemplo, dentro de espaços, coisas que eu vejo muito erradas, assim, que um arquiteto precisava olhar para isso. Iluminação, acho que talvez seja o primeiro ponto, Sim. porque é uma das coisas mais importantes. Você, quando tem uma iluminação muito aberta ou fechada demais, isso interfere muito, né? Ou na cara, né? Esses pontos focais que você senta numa mesa e aquela luz fica exatamente aonde você senta, a luz fica na tua cara e aquilo vai te incomodando a noite inteira. Você sabe que eu tenho um caso bem curioso que eu vou contar rapidamente aqui. Claro. Eu fui no restaurante perfeito, ótimo, iluminação ruim. Nós sabemos que é arquiteto, que é a nossa amiga. Eu fui até o gerente e falei, olha, tudo perfeito, mas a iluminação não está boa. Sabe que ele me disse assim? Eu não segui a recomendação, de fato, eu não segui a recomendação do arquiteto. Olha só, né? Tá? Eu vou rever, ele falou. Que bom que Tá. você falou, porque É. muitas vezes a gente fica naquela, ai, falo, você é desagradável. Esse tipo de feedback tem que ser dado, Com certeza. sabe? Porque é Com muito certeza. útil, porque a pessoa muitas vezes não está com aquele olhar do cliente quando ele está sentado na mesa do restaurante Eu acredito, voltando um pouquinho, para acrescentar uma pergunta que eu gostaria de te colocar, acontece às vezes de o proprietário, porque nós sabemos que a área gastronômica ela é muito delicada do ponto de vista de receita de faturamento. Acontece muitas vezes dele te chamar e dizer assim, escuta, eu preciso aumentar a receita do meu negócio e não estou encontrando uma saída. Você acha que a otimização do espaço pode ajudar? Ajuda muito, porque ela alia esses 3 pontos que eu estava dizendo, né? Mas eu acredito muito que a maior transformação, ela é quando ela é do conteúdo para fora, é de dentro para fora, né? Então essa parte de humanizar, de olhar para a tua equipe, de olhar para os teus clientes internos, é muito difícil você ter um atendimento genuinamente bom se teus funcionários não estão engajados, se estão todos desmotivados, se Com estão todo certeza. pouco se lixando Com para a empresa, certeza. sabe? Então, muitas vezes o dono do restaurante que só olha para o resultado, ele na hora de fazer um diagnóstico e entender o que ele pode fazer, ele vai começar de fora para dentro. Ok. E ele não vai melhorar o que certeza. ele precisa melhorar, né? Se ele quer melhorar o atendimento, também não adianta só dar curso, né? O treinamento ele ajuda muito, mas o meu propósito, por exemplo, quando eu entro numa empresa, é melhorar o engajamento da equipe, é melhorar a motivação, o clima organizacional, porque sem ele eu não consigo um ótimo atendimento. Sim. Não é só seguir padrão. O padrão tem que estar aliado à simpatia, ao carinho ali, entendeu? Com o cliente, senão você não consegue, né? De fora para dentro, a mudança é muito superficial. O cliente não se apaixona por aquilo de novo, sabe? Então ela tem que começar como uma bombinha atômica, tem que começar de dentro para você fora. sabe que tem clientes que são assim, extremamente radicais, né? Se eles foram a primeira vez não gostaram, eles não voltam, né? Eu sempre digo assim, não, vamos dar uma segunda chance, porque às vezes é o dia, o momento está começando, sabe? Com certeza. Mas tem clientes que são, tem amigos meus que são radicais, sabe? E muitas vezes a gente, assim, na parte operacional, os funcionários reclamam muito de clientes que reclamam, mas esses reclamam e voltam. Sim. O pior são os que não reclamam e não voltam. E falam mal, muito mal. Então esses são o grande perigo. Né? A hora que você vê um cliente com cara feia, que ele não está bem, que ele está incomodado, não se finja de morto, sabe? Vá lá e entenda o que está acontecendo. Você viu até uma postagem que eu fiz essa semana no Instagram, que o pai do marketing, um deles diz, né, que você gasta 5 a 7 vezes mais para conquistar um cliente novo do que você gasta para manter os que você já tem. E a gente não dá bola para os que a gente já tem e só fica fazendo coisas para trazer os novos. Qual né? que é o teu endereço no Instagram, aproveitando? Tuxa Gonçalves. Tuxa Gonçalves, tá bom. Dou bastante dicas de liderança e de Tuxa treinamento. Com X. Tuxa com X, Ok. Tuxa, então voltando um pouquinho ainda dentro dessa área, se você perceber que para aumentar a receita, para aumentar o público,
você precisa mexer no layout do salão principal. Aham. Você sugeriria isso? Com certeza, É? com certeza. Tá. É aquela parte que eu estava dizendo dos erros mais recorrentes são a parte da eliminação, que eu vejo muito isso, a biofilia, as pessoas hoje já está mais presente isso, né? Muito mais nos últimos anos, nos projetos, até por causa da pandemia, aquela coisa do, Quer dizer, as do áreas externas aconchego. passaram a ter uma Uma relevância enorme e mesmo as internas trouxeram mais plantas para dentro, né? Com certeza. Mas a gente vê muito ambiente muito seco. Acabou de abrir o restaurante, você olha e fala, nossa, não tem uma plantinha, Sim. né? Cadê? Né? Então precisa muito dessa biofilia dentro, porque isso é uma coisa que traz luz, traz energia, traz aconchego. E a coisa do layout também é complicado, porque, por exemplo, muitos arquitetos gostam aqueles sofás compridos e que aí colocam uma mesa atrás do lado da outra, sabe? Sim. E isso o cliente odeia. Com certeza. Odeia. Eu estou aqui conversando com a minha amiga e você está aqui conversando com o teu amigo e a gente está todo mundo escutando uma coisa. Muito ruim. Isso eu evito com certeza. Né? Com certeza. Se por acaso você faz um sofá com até essa possibilidade dentro de um Dia dos Namorados, por exemplo, que é super casalzinho, até se entende, mas assim, o que também é ruim, porque Dia dos Namorados você quer privacidade, né? Mas enfim, é uma estratégia do restaurante. Mas esses sofás podiam ser para mesas maiores, para que não tivesse essa queda de privacidade, assim, sabe? Eu me deparei com um caso muito interessante, assim, algumas semanas atrás, onde o restaurante na Praça Espanha, que é uma praça muito frequentada, é onde o restaurante fazia o seguinte, ele criou um estacionamento de bicicleta e estimulou seus clientes a virem de bicicleta. Achei uma estratégia super simpática. Super legal, bem então, simpática. Enfim, essas estratégias também estão um pouco dentro assim, do teu escopo, não? Essa coisa criativa é sempre bom, né? E como a gente acaba tendo uma relação muito próxima, né, dos donos, né, que me contratam, isso acaba saindo na mesa do restaurante, quando se come, se bebe, esse tipo de ideias, né, em reuniões, enfim, esse tipo de ideia sempre surge, né? E você já se deparou com um caso assim, por exemplo? Eu sou péssimo na cozinha, aliás, mal entro na cozinha, mas suponhamos que eu gostasse de cozinhar, que eu tivesse uma cozinha gourmet e chamasse os meus amigos e todos me elogiassem. Posso abrir um restaurante ou não? Completamente não. 100% não. Não abra um restaurante. Eu me deparo muito com pessoas assim, e às vezes chego muito, né? Nesses 10 anos, assim, eu tenho 10 anos dessa empresa, mas de gastronomia 25 anos, né? E mesmo quando eu tinha restaurantes, outras pessoas, clientes, chegavam para mim, nossa, eu adoro cozinhar, estou pensando em sair da minha empresa, estou tão estressada e estou querendo abrir um restaurante, o que você acha? Eu sempre falava uma péssima ideia, porque restaurante é uma coisa estressante, né? Há uns anos atrás, o lucro líquido que as pessoas conseguiam num restaurante era de 20%, 25%, era um grande negócio. Hoje, você não consegue. Se você consegue 10, outro dia eu vi um gestor falando... Você está sendo bem sincera aqui, né? Bem sincera, se você consegue, outro dia eu vi um dono de restaurante falando que quando ele conseguia 4, 5% de lucro líquido, ele estava feliz. Então, hoje é uma área que você tem que ser profissional. Não dá para você brincar como era antigamente, sabe? Esperar que os amigos frequentem, porque isso vai ser esporádico. Teus amigos, né? São esporádicos, né? Então você não pode achar que você vai abrir um restaurante que vai fazer fila de pessoas, né? Não faz. Hoje tem, no Curitiba tem mais de 16 mil restaurantes, entre todos os nichos, Sim. né? É muita coisa. Muito bom. Né? E se você pensar que a grande maioria não tem a quantidade de clientes que desejam, que precisam para o ponto de equilíbrio, a grande maioria está deficitária. Né? Donos de restaurante cheio de dívida, Bom, enfim. Vai elencando para mim. Por que esses restaurantes são deficitários? Porque
alguma coisa aí obviamente, com o serviço, né? É, A localização. muito a ver com a entrega que é feita, né? Às vezes você não percebe o que você está deixando de entregar para o cliente, naquela expectativa, né, que ele tem no teu restaurante, pelo custo-benefício, mas muito, muito elencado pelo serviço, né? É lugar cheio de pessoas. É um lugar de sucesso, é um lugar com uma equipe também cheia de pessoas e um lugar com uma equipe que atende bem, né? O começo você consegue abrir com pessoas, às vezes não treinadas, e que você acaba enchendo porque você é novidade, mas manter isso, né? A Brasel tem um dado que ela diz que mais de 50% não sobrevive a 2 anos, né? E mais de 80% não sobrevive a 5. Você não está desestimulando ninguém, você está dizendo assim, se profissionalize. Se profissionalize, Isso. né? Cria É uma área pro que negócio, né? precisa de profissionalismo. Não dá para simplesmente você gostar de cozinhar ou ter muitos amigos e achar que vai ser um sucesso, né? Se cerque de pessoas daí que sabem fazer aqueles gaps que você não sabe, né? Ah, eu sei cozinhar, beleza, então vou pegar alguém, um arquiteto que entenda, né? Que não seja Primeiro um passo. arquiteto de decoração, né? Que entenda do ramo, pegar uma pessoa de marketing que te ajude, né? Que hoje as mídias sociais fazem parte do negócio, não existe um negócio de sucesso sem uma mídia social boa. Com certeza. Né? Então, se cercar de pessoas, né, que possam fazer de treinamento, que possam fazer o que você não faz. Agora eu tenho mais uma pergunta desafiadora para você, mas antes eu já vou entrar nela. Quando um restaurante muda de endereço, que risco que ele corre? Ele pede o risco de perder a alma, né? Porque, de novo, você vai para um lugar, naquele você construiu toda uma personalidade. Uma Se história. naquele deu certo, né? Você tem uma história, você tem um personagem mesmo, né? O restaurante passa a ser um personagem mesmo, que ele fez parte da história da cidade, ou enfim. Quando você muda, você precisa levar de alguma maneira, né? O arquiteto precisa ser abençoado para que ele consiga levar a alma junto, né? E o treinamento das pessoas, e a cozinha, porque não tirar aquelas coisas que as pessoas amam, né? Se você traz a mesma equipe, você está colocando a equipe num novo layout, né? E aonde ele estava habituado no anterior, e essa ele vai ter que se adaptar, né? Rápido. Mas isso é rápido, isso é bem tranquilo, assim, é bem operacional, sabe? É mais assim, às vezes, quando, por exemplo, um proprietário novo compra uma marca, muda, né? E aí não traz a equipe junto. Quando não traz a equipe junto, quando traz a equipe junto, muitas vezes um pedaço da alma vem junto, claro, né? Vem muitos vícios, vem muitas coisas também não tão boas, mas muita história vem junto. Né? E uma equipe nova, então, nessa mesma pegada, você recomendaria, ou se um proprietário disser para você, eu vou fazer uma modificação de layout, de interiores, tal, para vamos supor, me adequar aos novos tempos, você recomendaria de fazer isso ou fazer com certa cautela? Com muita cautela. E, inclusive, conversar com os clientes sobre isso, sabe? Às vezes, dentro da tua casa, tem os melhores feedbacks, né? Olha, eu estou pensando em isso, o que você acha que eu deveria manter aqui? O que você acha que para você é importante? O que você se sente bem? Né? Perguntar para os clientes mais assíduos, que às vezes até acabam virando amigos, né, dos donos, o que para eles significa aquele restaurante ali, né? Porque ele vai com certeza pegar uns insights bons para poder entregar para o arquiteto. E minimiza os riscos, Os riscos, com certeza. Porque isso, obviamente, a gente às vezes entra no local e você vê, às vezes o proprietário é o mesmo, né? Sim. Mas o próprio local sofreu uma modificação que causa um impacto nem sempre bom, né? Exato. Ele entra muito naquilo que a gente conversou agora há pouco, da mudança ser de dentro para fora, né? Quando você vai para por exemplo, um endereço novo, um restaurante antigo, um endereço novo, né? Se você não leva o interior junto, o conteúdo, a persona junto,
você só muda de fora para dentro. E aí você perde a identidade, sabe? Isso o curitibano, então, que é muito tradicional, sente muito, né? E ao mesmo tempo, quando você compra um novo negócio que já está andando, né? As transformações que você tem que fazer também tem que ser muito Muito cuidadosas, sutis, né? né? Sutis e as que realmente precisam, porque se é um lugar que já está andando, o que não está bom? Né? Muitas vezes, de dentro para fora, também você consegue fazer as melhores transformações. E depois, com o tempo, você vai transformando, né? Chama o arquiteto e faz as transformações que você precisa, mas você já está ali há mais tempo, você mesmo já conhece melhor aquele cliente, né? Aquela personalidade daquele restaurante que você comprou, né? Você já está mais dentro do negócio, você já arrumou tua equipe, você já arrumou Perfeito. tua personalidade, tua cozinha, teu padrão, você já fez aquela parte, tua lição de casa primeiro, e aí você chama um arquiteto e consegue dar para eles insights mais importantes para que ele mantenha a personalidade, né? Escute, para finalizar, uma curiosidade minha. Eu já vi, você assistiu também, aquele dono de um posto de gasolina que resolve no sábado, ele tem lá um cantinho lá da oficina, ele resolve criar lá, sei lá, uma costela, alguma coisa que todos os amigos vão lá, amam, adoram. Então você tem lá um espaço pequenininho e um grupo de pessoas que vai. E os amigos começam a dizer para ele assim, amplie, aumente, vocês... Aumenta ou não aumenta? Não aumenta. Não aumenta. Uma das receitas do sucesso, claro, você tem hoje lugares que já abrem com 300 lugares e tudo, mas assim, ao longo do tempo, né, nessas mesmas porcentagens de 2 anos, de 5 anos, é muito difícil de manter, né, um lugar com 500 lugares, com 300 lugares, Sim, ao passo que um lugar que tem sempre espera, a gente tem vários exemplos, né, que vêm na nossa cabeça, que são menores, tem sempre espera. Ele podia aumentar no mezanino, ele podia fazer o puxadinho. Não, deixa a espera, as pessoas gostam de lugar cheio, né? Às vezes até ok, acabam indo para outro lugar porque estão com mais pressa ou deixando de ir ali porque sabe que vai ter uma espera. Mas ao mesmo tempo, ele chega e ele sempre gosta. Ele vai com uma expectativa, nossa, isso aqui é uma delícia, né? Nossa, por isso que está sempre cheio, né? Então, lugares pequenos, eles são mais fáceis de manter, eles são mais fáceis de a conta fechar e eles são mais interessante. fáceis de entrar no gosto do cliente, sabe? Porque ele é mais aconchegante, assim. E é isso, se você consegue encher lá 20 mesas, por exemplo, é mais fácil você virar também uma referência de sucesso, porque está sempre cheinho, né? Do que você Aí encher sim. sempre 20 mesas no lugar de 40 mesas. Então, você sempre é mediano, né? Tá, mas eu tenho mais uma pergunta. Claro. É muito comum, quando a gente viaja, sai de Curitiba, encontra pessoas em outras cidades, eles dizem assim, já estive em Curitiba, já estive em Santa Felicidade. O que você atribui ao sucesso de Santa Felicidade? A fórmula? Puxa, assim, o Madalosso, né, acaba sendo a grande referência, né, de Santa, e eu acho que eles criaram uma personalidade, essa coisa da persona, né, que a gente estava falando, eles criaram uma personalidade muito própria, né, é a coisa dos imigrantes italianos, do frango, a polenta, o risoto. Tem uma história Então, que aquilo emociona, cativa, né? é uma história que realmente cativa, né? Por isso que é muito importante a gente ter uma história por trás, porque normalmente tem, né? Vem um arquiteto e monta um restaurante seco, sem história, ele já começa sem alma, sem vida, né? Concordo. Ali, todos os restaurantes, do maior ao menor em Santa Felicidade, têm a sua história da família, da avó que chegou, todos eles Isso. têm essa história muito bem contada, né? E eu acho que é isso que ao longo do tempo, claro, também eles têm esse nicho gastronômico há muitos anos. Coisa que não existiam tantos restaurantes na cidade, né? Então, por isso que também acabou virando até um ponto turístico da cidade, uma atração. E a gente se encarrega, como você está fazendo, de contar a história deles, né? Você veja como Com isso certeza. acaba influenciando.
Por isso que é muito mais legal você ter uma história para contar do que propriamente apenas um lugar para abrir, sabe? Esse storytelling aí sempre tem que estar pertinho da gente, assim, para ter conteúdo, não, né? Você está me falando uma coisa muito interessante, porque você está falando, eu estou percebendo assim, aqueles locais que não têm algo para contar alguma história, eles acabam vivendo menos, né? Sim, e os próprios funcionários também não se identificam tanto, porque é apenas um lugar onde eu tenho esse produto, eu vendo esse produto, eu recebo por esse produto e pronto, o cliente vai embora. É apenas uma negociação comercial, né? Assim, concluindo mesmo agora, me veio um caso aqui, existe um restaurante aqui em Curitiba chamado Baviera, que é muito antigo. Muito. E o local é péssimo, né? Parece que no passado era uma estrebaria, uma coisa assim. Gente, eu fui lá um dia desse, depois de tantos anos, eu fui lá, Tuxa, e continua cheio. As pessoas continuam indo. Porque ele tem uma história para contar. E os novos donos, eles não mudaram essa história. Nada. Né? No máximo mudaram a cor da toalha. Mudaram algumas coisinhas, uma quase que paredinha, uma imperceptível. pintura, uma coisa assim. Porque eles já eram apaixonados pelo lugar e eles acabaram querendo manter. Né? E é uma coisa que acabou que ele manteve mesmo os clientes, né? Dele. Isso é muito interessante. Escute, adorei conversar com você. Conversa muito boa, precisamos voltar a conversar, Com certeza. expandir um pouco mais. É um assunto tão amplo, né? Muito amplo. E que faz parte da vida de todo mundo, porque todo mundo almoça, sai para jantar com os amigos e todo mundo tem uma forma de você reunir as famílias, né? O curitibano gosta muito das famílias. Então o restaurante é o centro, né? É onde ele se Inclusive em casa a gente é onde se reúne mais na cozinha, né? Em volta de uma mesa sempre tem bons assuntos, assim, né? Isso é muito bom. Escute, muito obrigado, Tuxa. Imagine, obrigada a você. Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Renomar de Pisos de Madeira, a IG Arquitetura Bioclimática. Eu gostaria de agradecer ao Solar do Rosário, que nos dá o apoio cultural, o apoio institucional das BEA e a nossa equipe de produção, LFD Produções. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever. Compartilhe com seus amigos da academia, com seus amigos do clube e fique conosco até a próxima semana. Muito obrigado.